porque eles estão colocando um camarada em risco, uma situação perigosa. Então, aí emergências, quer dizer, a situação, vamos dizer assim, a transmissão das mensagens está assim, para parar o tráfego, né? Levanta a mão e a bandeira esticada, para permitir o tráfego, e quando você alertar para diminuir a velocidade, seria esses movimentos. Eu já vi uma vez uma bandeirinha que eu estava me sentindo na Fórmula 1, que eu ganhei o prêmio. O camarada jogando a bandeira para cima, para baixo. Tá? Né? Não é isso. Né? Você tem que ter um padrão de sinalização. Aqui um esquema de pare e siga. Né? Você pode ter uma via urbana com sentidos opostos, né? Uma pista com sentidos opostos. Então você tem que fazer uma intervenção aqui temporária, aí você vai colocar as placas temporariamente também. Né? E se tiver uma curva, a obra está depois de uma curva, você vai começar o estreitamento antes da curva, você não vai começar o estreitamento depois da curva. Né? Então você tem aqui a visibilidade. Então aí os valores também para essas velocidades também. E aqui alguma coisa interessante, né? Alguns exemplos interessantes. Isso aqui é, né, a nossa irreverência, né, de carioca, né? Então, né, vamos, né, passar aqui o pedestre, né? O que acontece? Né? Aqui ele já viu também, né, essa situação. A placa não é. Aqui você tem uma mistura aqui, desvio, aí você tem um tapume, aí tem cone. Quer dizer, o que você tem que colocar aqui é um cavalete de bloqueio e um cones, né, orientando, né, essa saída. Então você tem que colocar aqui cones. Né, e sinalização, uma pré-sinalização indicando isso. Não é você chegar nesse momento e encontrar uma placa aqui, desvio. Né? Aqui eu tirei do escritório lá em Niterói, eu tirei essa foto, aí você vê, primeiro, tudo com vermelho, cone, sem faixas brancas, né? Não é nem questão de ter refletivo ou não, ela não tem faixa, e só tem isso. Aí eu desci e fui procurar placas de advertência. Aí você vai ver aqui, está aqui a obra, e você não vai encontrar em nenhum poste uma placa dizendo obras à frente, cuidado, diminua a velocidade, nada. Isso aí durou um mês. Essa obra durou um mês. Não é nem 3 dias, né? É uma obra de longa duração. Uma obra de longa duração, você está expondo pessoas que estão passando ali. Então você tem que ter uma sinalização correta, eficaz. Aqui também, você vê aqui, isso aqui na Marquês de Paraná, chegando lá em Niterói, aí tem um bloqueio, tem um mergulhão que está sendo feito, isso já tem mais de 3 anos, e aí tem uma placa aqui. Você tem todas essas placas que você consegue ler, né? E aqui coloca uma placa que é muito importante. Aí você tem que fazer isso aqui, né? Você tem que fazer o telescópio. Atenção, trecho em obras. Então, tudo isso resume a sinalização de obras. Teve uma vez, alguns anos atrás, essa eu não tirei essa foto, quando eu entrei na Avenida Brasil, estava escrito uma placa assim, obras ao longo da via. Vocês sabem quantos quilômetros tem a Avenida Brasil? Acho que é 58 quilômetros. Então, uma placa bastou. Obras ao longo da via. Bem, né? Ficou muito simples. E aqui é justamente o bloqueio, né? Quando você chega, aquela placa estava dizendo ali, trecho em obras, mas na verdade é um bloqueio. E aí? Esse aqui eu acho que olha,
quando começou aquele negócio de tampões explodindo, né? Copacabana, centro da cidade, né? Gases, né? Explosão. Aí começou todo aquele negócio, aquela emergencial. Todo mundo, o pessoal da SEG, não sei o quê, vai lá, vê os tampões, vê as caixas de luz. Então, tudo foi feito ali para vamos ver o que está acontecendo, se tem gás, se não tem e tal. Então, foi uma bagunça geral. Foi a pior coisa que eu já vi em termos de obras. Você pegar as caixas que estão aqui na pista, né? Aí você coloca desvio. O que é isso aqui? Isso aqui está no Código de Trânsito. Isso aqui é alguma coisa importante para o usuário. Tem um desvio. Mas não é colocar a 5 metros de distância a placa para dizer o problema aqui. Então, camarada, se alguém entrar aqui e cair dentro de um buraco que esteja ali, que esteja aberto, ele vai ser, mas o motorista foi imprudente. E não é isso. Né? Então, aí já vem o que eu quero chegar. Sinalização de obras não é brinquedo. Não é para alguém que vai chegar uma turma, vamos dizer assim, de obreiros, né, de operários, e passar a responsabilidade para esses operários que vão fazer, vai cavar, vai quebrar o pavimento, vai usar ali a britadeira, e ele vai lá, no melhor dos sentidos, colocar um cavalete e pegar uma latinha, né, de pichação e colocar ali desvio. Então, as pessoas têm que ter, e aí sim, nessa conclusão, então nós temos que mudar a situação atual, né, ter conhecimento. Quem está trabalhando nisso, na sinalização de obras, tem que ter conhecimento, tem que ter treinamento, tem que ter discernimento, né? Ser responsável. E para isso, tem que ser esses órgãos, né? Principalmente o CREA, tem que cobrar, né, uma sinalização de obras. Por quê? Porque isso pode matar pessoas. Ok? Perguntas? Você... Nelson Adalberto, eu sou da Sete Rio, tá? E tenho a empresa minha. Eu tenho duas ponderações, tá? Como poder público, a cidade do Rio não tem norma alguma, tá? Existe pouca coisa que é regida pela conservação, tá? É uma resolução da OCOR, em que ela pede, basicamente, cavalete, baldinho é regulamentado, e tapume, tá? E o segundo aspecto básico, sempre que se faz algum projeto desse, tá? Por exemplo, para uma Queiroz Galvão da vida, eles se queixam do custo. Falam que não estava previsto tanto gasto, né? Isso, tá? O que você tem a dar sobre a parte de custos mesmo?
A sua pergunta é bastante pertinente, porque exatamente isso, né? Você não tem, por mais que você dimensione, coloque numa planilha, dentro de um edital de sinalização de obras, as pessoas podem, né, baixar muito o preço e dizer que não tem isso e tal. A primeira coisa que eu vou dizer é o seguinte: está sendo feito um manual do Denatran de sinalização de obras. E está demorando para sair, mas já teve a sinalização horizontal, já teve sinalização de indicação, né, de advertência. Então, isso já saiu desses manuais. Então, está faltando esse manual do Denatran. E, pelo que eu vi, já tive com esse grupo que está trabalhando nesse manual, está sendo um manual muito interessante. Mas, enquanto isso, os próprios órgãos e as concessionárias de rodovias fazem isso, né? Eles criaram o manual deles. Então, se você tiver um manual bem feito, você, meu amigo, olha, você tem que fazer de acordo com esse manual. Não interessa se você botou R$10.000 e deveria ter sido R$150.000, né? Mas você tem que seguir o que está ali, né? Tem que ter cone, tem que ter... Quando você vai fazer uma interdição e outras coisas. Esses órgãos que acabam intervindo, né, na Sete Rio, nas rodovias, por exemplo, vamos dizer assim, estourou não vou nem falar do de ontem, né? Mas fazer aquele negócio, teve apareceu um vazamento, por exemplo, ali chegando a Bulhões de Carvalho ali, que volta e meia tem um vazamento ali, aí abre aquele buraco e tal. Outro lugar ali na General Polidoro, ali do lado onde é que tem o cemitério ali, passando ali, volta e meia tem um vazamento. Então, essas concessionárias têm que ter um padrão de sinalização. Então ele vai chegar, quem faz não é a SEG, quem faz não é a Light, tem os seus terceirizados. Então, terceirizado está aqui. Você tem que fazer esta implantação e não esta implantação aqui. Isso aqui é uma terceirizada, né? Mas quem é o responsável? É a SEG, né? Então, essas empresas têm que ter um mínimo de... E outra coisa, alguém tem que fiscalizar isso. Se é a Sete Rio, se vai estar... Bom, você está intervindo na minha via. Então, ó, meu amigo, você tem que fazer com padrão de segurança. Padrão a ser dado ao cara. Uhum. Ou seja, tem que ter uma regra do jogo bem claro. Hoje não tem isso. É feito no teu... E se você colocar alguém para ficar assinando um projeto e pedindo a RT, eu tenho certeza que não vai ter alguém que fazer isso aqui, né? Não vai deixar fazer isso. Tá? Ok? Respondi a pergunta? Alguém querendo abrir a pergunta aí? Oi, Nelson. Você mostrou aí aquelas barreiras de aço. Ela tem, digamos assim, a mesma eficiência que uma barreira de concreto em um determinado tipo de situação de impacto, ou é diferente? Doutora Dilma, bom, primeiro agradecer, porque eu tenho sempre a sua companhia nas minhas palestras. Eu venho aprender com você também. Obrigado. Então, o que acontece?
esses dispositivos, né, inclusive, já é da era do nível de contenção. Então, esse dispositivo, aquela barreira de aço que eu mostrei ali, é uma barreira que foi ensaiada por impacto. Então, ela tem até um nível de um ônibus de, se não me engano, 8 toneladas a 20 km por hora, 20 graus de impacto e 70 km por hora. Então, aquilo ali é uma garantia que aquilo ali não vai romper ou passar por cima daquele dispositivo. E aquilo ali também, eles medem a deflexão desse sistema, que é no máximo, no caso que aquele ali a gente viu, 70 centímetros. Então, é uma garantia. É diferente de usar, por exemplo, aqueles malotões de concreto soltos, sem nenhuma continuidade, como também, apesar da defensa que a gente usa, né, a semimaleável principalmente, ainda mais se for colocado chumbado temporariamente, tudo bem, ele vai resistir, mas não tem o nível de contenção que tem esses dispositivos ensaiados. Tá? Continua aberta a palavra. Se alguém quiser mais fazer questionamentos aqui, eu acho que é a hora. Pô. Bom, boa noite, eu sou Vânia Castro, sou técnica de segurança do trabalho. Não é nenhuma pergunta, reiterando o que, né, o senhor falou. O Rio de Janeiro se transformou num canteiro de obras. Sim. Então, o que a gente mais vê é colaboradores sendo expostos nas vias. E o que eu tenho percebido muito é o seguinte: há mais placas de propaganda da prefeitura que está fazendo obra do que as placas realmente que são com a intenção de informar, né, o usuário ali na via e tudo mais. Então, assim, estão mais preocupados em fazer uma plaquinha azul bonitinha da prefeitura dizendo que tem obra do que informar que está tendo obra ao longo da via. Entendeu? E fora do padrão, né? Em 2009, eu acho que fevereiro, março de 2009, a gente estava no recapeamento da linha vermelha, tá? Foi feito um projeto bonitinho, tudo do jeito que manda aí, né? Num belo dia passou o senhor prefeito Paz, que estava há 2 meses